Ponto a ponto. Apoio ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Uma boa tarde para você. Descobriram através de pesquisa que mais da metade dos brasileiros não gosta de ler. São 55% de toda a nossa população que revela que não está lendo nada. Uns porque não sabem ler, outros porque não gostam de ler e ainda os que não se interessam pela leitura, achando até que a leitura estraga a vista, a visão. Que futuro se vislumbra para uma nação onde mais da metade dos seus habitantes não se incomoda em ler, em aprender, né? Em contrapartida, você pode perguntar também por que parte da população, que se você chegar e perguntar quem ficou com quem na novela de ontem à noite, vão responder na bucha. Se você perguntou qual foi a atriz ou o ator que mudou de mulher, ou o artista ou cantor, também vão responder. E se perguntar quem ganhou o Big Brother, é claro que vão saber muito mais e até colaboraram com a ligaçãozinha para aquecer ainda mais os cofres da Rede Globo, não é? Como pode melhorar de vida um jovem, por exemplo, que não se interessa pelo mundo onde vive, que tira nota baixa no colégio porque não sabe redigir? Uma pessoa assim vai conseguir aprovação num concurso público? É claro que não vai, né? Então só existe um caminho, é o do estudo, é o da leitura. Ou busca aprender coisas de futuro, ou vai morrer pastando feito gado. Fazer o quê? A gente faz essa preleção aqui, entra num ouvido e sai no outro. Mas se alguém se sensibilizar, já alcançamos o nosso objetivo. Estamos de olho, acompanhando tudo e o ponto a ponto está começando. E sobre essa história de falta de educação, de ignorância de algumas pessoas, inclusive jovens, é preciso que se diga que quem não gosta de ler, quem não quer adquirir conhecimentos, quem tem preguiça de estudar, está fadado a não ter senso crítico. E não tendo senso crítico, meus amigos e minhas amigas, não tendo condição de avaliar uma situação, deixa-se levar pelas cabeças das outras pessoas. Essas criaturas, sobretudo jovens, viram as chamadas Marias que vão com as outras e transformam-se em massa de manobra dos que estudaram, dos que estudam e que aprenderam e vão viver a vida toda marcando passo teleguiadas. Estudem enquanto é tempo, aprendam. Conhecimento não ocupa espaço. O nosso entrevistado de hoje é o professor e cientista político Gilberg Santos. A política paraibana e brasileira e a Universidade Estadual da Paraíba, onde o professor ensina, estão na pauta da nossa conversa. As relações entre os agentes políticos e a convivência entre os dirigentes da Universidade Estadual e o governo do Estado. Professor Gilberg, boa tarde, obrigado por ter vindo ao programa. Tudo em paz? Tudo bem. Vamos começar com a política, que é a sua praia, que é o seu campo. Está mudando a política, estão mudando os políticos ou nada mudou, está tudo como antes no quartel dos Abrantes? Mudando está, só que as mudanças no nosso país, elas sempre são muito lentas, né? E, infelizmente, elas não acontecem na rapidez que nós gostaríamos. Mas se a gente olhar numa perspectiva de maior, vamos olhar assim numa perspectiva de alguma coisa em torno de um século, nós vamos ver que há significativas mudanças. Eu posso até diminuir, né? Imagine que o sistema eleitoral nosso, como ele é hoje e como ele era há 50 anos atrás, né? Nós evoluímos. Agora, ainda temos muito que evoluir e quando a gente parte para fazer um estudo de comparação com outros países, principalmente as democracias europeias, e os Estados Unidos, dentro dessa seara da questão política eleitoral, aí nós estamos ainda muito distantes. Não na questão do conteúdo, do formalismo, dos procedimentos. Nós temos um procedimento muito bom. A nossa eleição ela é muito bem organizada e é democrática. A questão é o conteúdo que deixa ainda a desejar. Por que é que no serviço público, Marcelo Mendes, as coisas andam tão devagar? Na iniciativa privada, o dono da empresa, eu, você, qualquer um, isso aqui muda, pinta de verde, era azul, fica verde, é na hora. E por que no serviço público demora tanto? Olha, tem uma série de questões. Tem uma questão que no serviço público as demandas são sempre maiores. Nós temos uma questão que a gente precisa pensar. Os recursos são
infinitamente limitados e as demandas são infinitamente Ilimitadas, talvez, né? É muita demanda para pouco recurso. E quando eu estou falando de recursos, eu não estou falando só de dinheiro, eu estou falando de recursos de uma ordem bem maior. Mas por que em outros países os recursos são suficientes? Não é porque são melhor empregados, Aí é uma questão não? de gestão mesmo. Então. Né? Nós temos um problema de gestão histórico. De gestão também, aquele gesto. De gestão. Mostra aqui, Marcelo. Marcelo, vem cá, Marcelo. Essa câmera aqui. Aquele gesto que se faz assim. Não tem negócio, cara? É uma má gestão em duas ordens. Uma má gestão por incompetência. A gente está vendo aí um produto que custa 10 mil reais, o cara compra por 50. E a má gestão devido à corrupção. Agora, uma das coisas que faz, aí também numa perspectiva histórica, de nós termos um serviço público tão deficiente, é o fato de que, historicamente, o Estado brasileiro ele foi sendo montado pelas perspectivas ou pelos interesses de um grupo, de um pequeno grupo. Né? O Estado brasileiro não foi sendo formatado para atender às demandas da sociedade. Então, isso faz com que a sociedade, toda vez que as pessoas, os cidadãos, procurem o Estado para solicitar serviços, por exemplo, haja uma demora, haja uma dificuldade, porque há um hábito, um costume de se atender às elites, aos grupos que estão no poder e por aí vai. Agora, nós temos aí exemplos de dois governantes que parece que não se pautam muito por essa coisa usual. A presidente Dilma, ela tem dado demonstrações de que determinadas práticas usuais na política brasileira não são com ela. Aqui no estado, Ricardo Coutinho, a mesma coisa. Ricardo Coutinho não atende deputado. O deputado pode ligar para ele 10 vezes que ele não está nem aí. Quando muito, passa uma mensagem, quando ele está de bom humor, ele retorna. E ele já disse que parlamentar que chegar perto dele com um envelopinho amarelo na mão, debaixo do braço, ele nem recebe, porque já sabe que vem pedir emprego. Qual é a sua visão sobre essas práticas? Eu acho que são duas coisas. Primeiro, Dilma. Eu acho que Dilma Rousseff é uma surpresa agradável em que aspecto? Ela é uma governante que não tem muito medo de dizer não, ela tem tido atitudes interessantes, ela tem feito, inclusive, coisas que Lula não fez, ou porque não queria, ou porque não podia, enfim. Mas ela não deixa a coisa tomar um vulto que depois fuja ao controle da mão dela. Ela não já foi para ali para fazer isso mesmo? Eu acho já foi que combinado. E guardar a cadeira para Lula voltar? Eu acho que sim. Bem de saúde. Esses 4 anos de Dilma Rousseff é exatamente isso. Inclusive, e isso é bom. Claro. O que é que está sendo provado? Assim também, O governo de Dilma Rousseff prova para nós que a alternância no poder é salutar e é fundamental. Perfeitamente. Como Dilma Rousseff não tem no horizonte a preocupação com a reeleição, ela não depende disso, porque existe um acordo em que ela sai para Lula retornar. Então, Dilma Rousseff ela não está preocupada com determinadas demandas. Eu vejo, ao contrário da maioria das pessoas, dos comentaristas, eu vejo essa briga entre o PMDB e o PT, para mim, é muito boa, é salutar. Por quê? Está aflorando o que sempre esteve escondido. Né? Está vindo à tona que a política de alianças, as coalizões, está falida. O governo de Dilma Rousseff é muito bom, na minha opinião, por um aspecto. Ou melhor, existe um grande aspecto muito bom no governo de Dilma Rousseff. Ele está mostrando que essa coalizão presidencial, esse presidencialismo de coalizão, ou seja lá que termo queira se dar, está fadada ao fracasso. E é extremamente prejudicial à própria nação, né? Uma democracia sólida, ela não pode funcionar com você tentando trazer para o seu arco de alianças todo mundo. E botando pessoas, às vezes, incompetentes, que são cheias de enroladas para ocupar funções estratégicas. Uma democracia sólida, né, funciona com uma oposição firme. Vigilante, fiscalizando, né? O caso nosso aqui é diferente. O governador Ricardo Coutinho, ele tem essas atitudes que você descreveu, não porque ele perdeu de vista o que Dilma Rousseff teve que perder, e sim porque ele é muito centralizador. Ricardo Coutinho... Ele é diferente. Ele disse isso na campanha, eu serei um governante diferente se ganhar. Está sendo diferente dos outros. Tá. O Ricardo Coutinho, ele vem da esquerda. Né? Ricardo Coutinho, ele é um produto muito bem acabado da esquerda. E quando existia esquerda, né? Bom,
Ricardo Coutinho, a história política dele, ele foi formado na esquerda e essa esquerda que formou Ricardo Coutinho, ela é autoritária, tanto quanto a direita brasileira. Isso. Né? Obviamente que Ricardo Coutinho ele não veio de Marte. Ele é daqui do Brasil, ele é dessa sociedade e nós temos uma cultura política autoritária. Nós não somos muito afeitos ao diálogo. Né? A gente sempre vive, e isso na esfera governamental é muito claro, os governantes, as autoridades políticas preferem impor do que negociar, claro. do que tratar as coisas do ponto de vista da negociação. Um procedimento assim tem consequências? Terríveis. O caso é que Ricardo Coutinho, ele leva isso ao ponto máximo. Ele maximiza isso. Então, Ricardo Coutinho tem uma lógica que ele faz o quê? Ele não atende, ele centraliza porque ele acha-se o melhor. Ele acha que não precisa negociar, que não precisa ver o que tem dentro do envelopezinho amarelo, porque ele acha-se com a melhor proposta, com a melhor visão das coisas. Tem sim perspectivas terríveis. A gente anda, você faz isso, eu faço também, a gente anda, a gente conversa com as pessoas, faz parte do nosso trabalho. E a gente escuta o quê? Né? O que é que eu tenho escutado muito? Eu escutei uma frase ontem, que uma pessoa na rua dizia o seguinte: ele aproveite porque esse é o último governo dele. Mas enquanto isso, para a gente fechar esse bloco, Cássio Cunha Lima, senador da República, Rômulo Gouveia, vice-governador, Romero Rodrigues, deputado federal, deputados estaduais da chamada base, todos eles estão dizendo que o governo está uma maravilha, que é exatamente isso que se esperava de Ricardo Coutinho. A regra do jogo é essa, né? Quem está no arco de aliança, na base do governo, diz que está bom e quem não está diz que está ruim. A lógica é essa. Obviamente, isso é o discurso que a gente vê. Agora, quando a gente conversa nos bastidores com os atores políticos, não é bem isso que a gente escuta também. Muito bem. Né? Então tá certo. Quando outubro chegar, em cima daquilo que eu falei na abertura deste programa, das pessoas teleguiadas, ignorantes, que não leem, que não assistem bons programas de televisão, que não ouvem bons programas de rádio, esses mesmos líderes, entre aspas ou não, que vão voltar ao palanque político, vão voltar aos programas televisivos, aos debates, aos guias eleitorais, vão chamar você que não lê e que mal fala, mal ouve e mal vê, e você vai para a chuva, para o sol, bater palma de novo na frente do palanque e vai voltar outra vez. É assim que funciona. Uma pausazinha, não sai daí, a gente volta já já. Festival de ofertas Caoa Pepel. Aproveite! Fiesta Upgrade, você compra 1.6 pelo preço de 1.0. Ford Ka 1.0, entrada mais 60 de 487. Fiesta Rocan Hatch 1.0, 30.900. Fiesta Rocan Sedan 1.0, 32.900. Focus 1.6 Hatch, 52.990. Com taxa zero. Ford Ranger Diesel a partir de 82.000. EcoSport XLT 1.6, 51.900. Caoa Pepel. O governo trabalha por uma Campina grande. A nova central de polícia, toda equipada, tá aí, né? Uma mega estrutura. São mais de 800 mil pessoas beneficiadas. A mudança trouxe uma melhoria tanto no trabalho, como também facilitou o acesso das pessoas que procuram o serviço da polícia. Bom para todos. Agora em Campina é assim, obras pra lá e pra cá. Só não vê quem não quer. Algumas críticas à Polícia Federal por ter incluído na relação de pessoas homenageadas no aniversário da instituição o nome do senador paraibano Cícero Lucena. Cícero foi lá e, como outras personalidades brasileiras, recebeu a condecoração sem maiores problemas. Quem fez a crítica disse que a mesma polícia que prendeu Cícero agora estava se redimindo ao prestar-lhe a homenagem. Mas não é bem assim. Contra Cícero houve mandado de prisão expedido por autoridade do Poder Judiciário. E a polícia tinha que cumprir. Havendo mandado, cabia à polícia cumpri-lo então. Se agora, passados todos esses anos, o atual senador não foi condenado ainda em nenhum dos processos, ele está com a ficha limpíssima e, portanto, apto a ser chamado de cidadão de bem. O resto é inveja da oposição, a gente entende. Ou o professor não tem esse mesmo pensamento? Eu acho que não cabe à instituição coercitiva homenagear ninguém.
né? Mas isso é coisa também muito típica do Brasil, né? Instituição coercitiva, pode ser Polícia Federal, militar, não importa, judiciário. A função é, pelo contrário, não é agradar. O homenageado de hoje pode ser o enjaulado de amanhã. Exatamente, cria um conflito de interesses. As pessoas que merecem ser homenageadas, que sejam, por exemplo, nas instituições que elas fazem parte. Se tem um deputado que merece ser homenageado, que seja na Câmara dos Deputados, no Congresso, e assim sucessivamente. Né? Ou seja, ela precisa ser homenageada pela instituição que ela faz parte, aonde ela desempenhou o bom papel dela. Então, e aí tem um agravante do fato de que num dia você prende, no outro dia você homenageia. Isso é um conflito de interesses que cria, sim, fica margem meio complicado para explicar para algumas pessoas, né? Muito difícil. Voltando à nossa política paraibana, o senhor se recorda, como eu também, muitos que estão nos vendo, que Tarcísio Buriti, quando governador, ele encrespou com a Assembleia Legislativa, não recebia os deputados, não negociava. João Fernandes foi na calada da noite, negociou com o Wilson Braga, ganhou a presidência da Assembleia e deixou Buriti falando sozinho, e ele teve sérios problemas no segundo governo, tanto que deixou o salário atrasar 6 meses até. Isso tem alguma coisa que se possa comparar ao que ocorre hoje no Estado? Não. Na nossa história republicana, nós temos vários casos de governantes que, ao se negarem a negociar, a lidar com o parlamento, tiveram efeitos horríveis. O melhor deles, na minha opinião, é o caso de Collor. É verdade. O que levou, o momento definidor da decisão para que Collor fosse processado e sofresse impeachment foi o quê? Foi quando Collor, antes das denúncias, passou a não querer receber ou não querer lidar com o parlamento. Não Inclusive, e aí a história é bom por isso, há um tempo atrás vieram à tona, né, vieram a público as declarações, enfim, os fatos. Num determinado momento, Collor, presidente da República, tentou, junto aos militares, ao Exército, uma articulação para fechar o Congresso Nacional. Ele queria fazer exatamente o que Alberto Fujimori fez no Peru, lá no começo da década de 90. Então, governante nenhum pode, né, sair, na minha opinião, governante nenhum sai ileso e pune de uma situação em que ele tenta desconsiderar, não negociar ou qualquer coisa desse tipo com o poder que tem a função máxima de representar a sociedade. Pois é. Esse jogo, essa atitude, a gente sabe onde termina. Isso nunca termina bem. Professor, e a base do governo? O senhor diria que é confiável na Assembleia? Porque a gente percebe que a cada votação de interesse do governo tem que ter uma reunião, às vezes mais de uma. Tem havido problemas nesse sentido também, né? Nessa lógica que a gente já falou aqui, né? Eu estava falando do governo de Dilma, estava numa lógica que nós adotamos com essa prática de tentar governar agradando a todo mundo, com essas coalizões absolutamente fantásticas, com esse tamanho todo, isso nunca pode dar certo. A tal base aliada, ela é uma base aliada de circunstâncias. Né? Não dá para confiar numa base aliada que você, a cada nova votação, tem que chamá-la para convencer. Aliás, isso está ocorrendo também lá no Congresso, né? No Congresso Nacional. O governo teve derrota naquela indicação da presidente para a NTT. Né? Exatamente. Era o indicado da presidente. Ali cantaram a bola, como a gente diz. Ora, se o governo, seja em nível federal, seja em nível estadual, tem no parlamento o seu representante, ou seja, o líder do governo, qual é a função do líder do governo? É trazer as demandas do governo para dentro do parlamento essa articulação, e fazer né? a articulação. Ele chega lá e diz, olha, o governo tem esse projeto aqui e ele quer aprovar. Então... Já vai todo mundo para lá sabendo, Não né? precisa você ficar, a cada nova eleição, convencendo o seu aliado. Que espécie de aliado é esse que eu tenho que convencer que ele tem que confiar em mim ou votar em mim todas as vezes? Alguma coisa está errada. Chega a um ponto que o governante percebe isso e pode mudar? Dilma Rousseff percebeu isso. O que Dilma Rousseff faz, na minha opinião, ela declarou abertamente, né, o enfrentamento com o PMDB, por exemplo. Né? Você vê o que foi que Dilma Rousseff fez
um exemplo que eu acho muito interessante é o caso da FIFA, o caso do problema da Copa do Mundo. Foi que Dilma Rousseff fez, ela se negou peremptoriamente a receber o Ricardo Teixeira. Né? Não negocio com ele. E ela disse o quê? Vamos fazer Copa do Mundo? Vamos. Agora, eu não recebo essa pessoa. Então, é uma forma muito interessante você dizer o seguinte... Ele forçou praticamente o homem a renunciar. Exato. Né? Dentro dessa situação, eu não aceito. O governante pode sim. Eu acho interessante que os governantes façam isso, que ele se rebele, aspas, a essa situação do toma lá da cá. Perfeito. Que ele não queira se render a esse jogo pesado de a cada nova votação ter que ter uma negociação ou uma negociata. Eu acho isso interessante. Agora, não vamos confundir, isso é uma coisa. Outra coisa é o governante começar a achar que ele pode viver politicamente... Ele pode, ele manda e ele... né? Sem o outro poder. Isso. Nós vivemos, o nosso sistema político é baseado na separação dos poderes. Nós temos 3 poderes. Esses poderes, eles se complementam. E eles têm funções que um depende do outro. Se o poder central, se o poder executivo começa a achar que pode viver sem aquele outro poder... que tem como função, uma das maiores, mais importantes, fiscalizar os atos do governo... Nós estamos caminhando para um terreno perigoso, né? Nós já tivemos no passado nesse terreno, chama-se ditadura. Muito bem, e por falar na Copa do Mundo, o professor fez aqui uma menção à Copa, a preço de hoje, nesse momento, perto de 1h da tarde, o nome mais cotado para ser o relator da Lei Geral da Copa no Senado é o do paraibano Vital do Rego Filho. Vitalzinho encerrou ontem o seu mandato como presidente da Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional, 1 ano, vai agora um deputado, é sempre esse rodízio, é primeiro um senador, depois um deputado, e agora ele está cotadíssimo para ser o relator da Lei Geral da Copa do Mundo de 2014. Não sai daí, nós voltamos num instante só. A Facisa e a FCM estão com inscrições abertas para pós-graduação nas áreas de administração e ciências jurídicas, além de novas especializações em fisioterapia e enfermagem. Não perca essa chance. Faça já a sua matrícula. Quem se prepara tem mais oportunidades. Informações 83-2101-8848 ou www.cesed.br. Ele deixou seu país ainda jovem. Você é a esperança da aldeia. Quando voltou, encontrou uma Etiópia ignorante e mergulhada no totalitarismo. Um inferno nas entranhas da terra. Percebi que meu país estava em guerra. Tesa versão dublada. Hoje, 10 da noite, na Mostra Internacional de Cinema na Cultura. Você viu aí a chamada, hoje às 10 horas da noite, tem esse excelente filme na Mostra Internacional de Cinema da Rede Cultura de Televisão. Esse filme foi rodado na Alemanha, na França e na Etiópia, que é um país lá do continente africano. É um filme de 2006 e tem 1h30 de duração. Fala de um intelectual que retorna à Etiópia, sua terra de origem, durante um regime marxista e que ele, querendo ajudar aos seus compatriotas, vê-se impotente para fazer o que deseja por conta da guerra civil em que está envolvida grande parte da população. Nem o tratamento médico que ele deseja bancar para as pessoas carentes é permitido pelos membros dessa junta militar que governa o país. É um filme que retrata a situação a que foram submetidas muitas nações do continente africano, hoje às 10 horas da noite, na nossa Mostra Internacional de Cinema, que você assiste aqui na televisão Itararé. Professor Gilberto Santos, o senhor é da Universidade Estadual da Paraíba. Como é que tem acompanhado esse imbróglio aí envolvendo a administração central da instituição, o governo do Estado? Eu acompanhei, eu participei, eu fiz parte daquele movimento todo da luta pela autonomia. E eu participei muito do processo de negociação com o governo na época para que a lei fosse editada e tudo mais. Na época, uma das coisas que nós falávamos era que a gente precisava de ter um instrumento que possibilitasse a gente existir enquanto instituição e levar à frente os nossos projetos sem depender dos humores dos governantes. Isso. Né? Independente de que governo estivesse, de quem fosse, não importa quem,
a gente teria um instrumento que daria lastro para que a UEPB pudesse funcionar e funcionar bem. A lei da autonomia foi isso. Eu estou resumindo, obviamente. Claro. E nós passamos, é inegável o desenvolvimento e a mudança toda que a UEPB enfrentou, né? E eu falo isso com muita tranquilidade. Eu sou professor da UEPB há 19 anos. Este mês de março agora eu completei 19 anos na instituição. Viveu bons e maus momentos por lá, então, eu acompanhei muito esse processo. Agora, e aí, esse processo que está acontecendo agora, toda essa situação, é exatamente a demonstração na prática do que a gente falava antes, né? A ideia de que do governante pensar que pode intervir sobre uma série de coisas da universidade. O que me parece é exatamente essa lógica de que o governante que pensa, que tem um entendimento de que ele que o poder dele pode ser total, ou que as decisões, ou enfim, que tudo que se vai fazer no âmbito de poder dele tem que passar pelo crivo dele, né? Ele se sente muito incomodado com uma situação dessa. Agora, porque o governador retira da seara do governo a possibilidade de tomar decisões. O governador cunhou uma frase que o senhor acompanhou e todos nós acompanhamos, que ela está na minha cabeça até agora. Ele disse: não se deve confundir autonomia com soberania. Soberano é o Estado. A UEPB é um pedaço do Estado. Foi isso que ele quis dizer, mais ou menos, né? E eu concordo com ele. Uma coisa é a autonomia política, financeira, jurídica que nós temos. No entanto, isso é uma coisa. Outra coisa é soberania. No entanto, não há nada dentro da lei da autonomia que nos dê essa tal soberania. A UEPB, como todas as instituições, se submete aos mesmos rigores e aos mesmos mecanismos de controle. Por exemplo, a UEPB, de acordo com a lei da autonomia, se submete ao controle do Tribunal de Contas, assim como o governo do Estado. Me parece que foi exatamente isso que aconteceu. O governo não aceita se submeter aos mesmos mecanismos de controle da instituição. Ou, se eu, governante, me submeto a este mecanismo aqui, ninguém mais pode se submeter. Agora, tem uma outra vertente que eu queria ouvir sua opinião também. Voltando ao ex-governador Cássio Cunha Lima, cujo governo foi quem editou essa lei da autonomia financeira. Cássio deu uma declaração também que eu fiquei com ela mentalizada. Ele disse que para resolver o problema da UEPB, a relação com o governo, é preciso bom senso, é preciso humildade e é preciso, ele usou um outro termo, bom senso, humildade e um outro que eu não me recordo agora, mas também um sinônimo desses aí. E ele fez uma confissão que eu achei interessante. Ele disse que a lei de autonomia dá margem a várias interpretações. E que no governo dele, quando havia essas discussões, ele optava por repassar sempre o maior, aquele que o pessoal pedia, mas que a lei realmente dá margem a mais de uma interpretação. Como é que o senhor viu isso? Toda lei dá margem a interpretações. O que é, afinal, a tramitação jurídica de alguma questão de uma lei? É exatamente isso, né? O que é que o Supremo Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal humildade, faz? Lembrei agora, humildade, bom senso e diálogo, foi o que ele usou. Essas grandes questões que vão para as cortes superiores do nosso país, o que é que eles estão fazendo? Eles estão discutindo pontos divergentes sobre a mesma lei. Eu concordo com o senador. Falta uma série de coisas. Eu acho que se nós não estivéssemos num período eleitoral, essa discussão não estaria desse nível. Patamar, né? Nós temos a influência nesse processo todo da questão política eleitoral. Agora, uma outra vertente, a gente está quase em cima da hora. A senhora reitora tem dado entrevistas também, a gente tem acompanhado. Ela se sentiu ofendida por declarações da secretária Aracilba Rocha, procurou o quê? O Poder Judiciário. Ajuizou uma ação contra a Aracilba e ela disse textualmente que ou ela é ladra ou a Aracilba a caluniou. Então a Justiça vai decidir isso aí. A UEPB também foi à Justiça para pedir que o Judiciário forçasse
o governo do Estado a publicar os atos da reitora no Diário Oficial, que, segundo ela, estavam sendo engavetados. Ela até já conseguiu a ordem judicial para publicar isso em outros periódicos. E por que ela também não vai ao judiciário? Para o judiciário dirimir essa dúvida, se a UEPB está com a razão, se o governador está com a razão. Eu questionei o professor Rangel Júnior e ouvi outros colegas questionando a reitora. Eu disse, não, aí não. O tempo da justiça não nos interessa. Eu achei uma declaração estranha. A minha opinião é que eu sou parte da instituição e eu sou cientista político. Então, eu trabalho, estudo e tudo que eu faço como comentarista político é em relação às instituições políticas. Perfeito. E eu trabalho no âmbito da legalidade. Então, eu acho que todos nós, independente de que lado estivermos, aonde a gente deve recorrer é a justiça. Obviamente, o foro competente é o judiciário, não é? Obviamente, né? Considerando que a gente também não pode demandar à justiça coisas que não têm fundamento. Claro. Não vamos aqui... Mas eu acho que num caso desse, Ora, se o governador tem uma posição, o governo já externou, é aqui e acabou. E a UEPB entende de uma outra forma, quem pode tirar essa dúvida? Não sou eu nem é o senhor. Vamos à justiça. É o Poder Judiciário. Tendo cuidado para não cair na litigância de má-fé. Claro. Mas eu acho que tem pontos, questões específicas, né? Que precisam ser esclarecidas e aí o local é a justiça. O tempo da justiça, né? Porque se você não vai ao judiciário, vai a quem? Ao Papa? O tempo da justiça, a justiça tem o seu próprio tempo, mas nós, né, que vivemos na sociedade e que damos legitimidade, sim. Por exemplo, quando a gente vota, né, a gente está legitimando o nosso sistema político. Sem dúvida. Se você não concorda com isso, não vote, torne-se vá viver em outro canto. Mas o fato é que a gente tem que se submeter a isso. Agora, me parece que a coisa mais interessante a fazer é isso. Essa celeuma criada, essa situação toda... Quanto mais você arrastar isso aí, mais desgasta a instituição, né, e aumenta o litígio com o governo do Estado. Não é interessante para ninguém. E o governador já fincou o pé. Eu acho até, a opinião minha, amanhã ele pode desfazer esse meu pensamento. Mas Ricardo Coutinho não recebe mais a reitora. Pelo que eu já escutei, eu acho que não tem mais condição de diálogo. Então quem é que pode resolver isso? Nem é Dom Jaime, que já foi embora daqui, nem é Bento XVI, que está em Roma, é o Poder Judiciário. O que eu torço para que aconteça, eu espero bastante, é que haja, sim, uma acalmaria, né? Os ânimos se acalmem. Agora, o governante, ele é o poder máximo, certo? O governador, ele se a gente pensar numa situação de hierarquia, até porque, ele está acima. Se não for o judiciário, vai prevalecer o que o governo está querendo, entendeu? Então, cabe ao governante o gesto de chamar as partes para o diálogo, né? Quando o governante chama as partes para o diálogo, o que ele está dizendo? Vamos nos desarmar. Exatamente. Vamos conversar. Isso não significa que ele vai abrir mão... Que está cedendo, nem que se submeteu a nada, né? Aí volta para o que a gente já falou aqui, né? Muitos governantes têm medo desse gesto porque eles temem demonstrar fraqueza. É verdade. E isso não é interessante. Professor Gilberto, eu quero agradecer a sua visita mais uma vez. A gente conversaria aqui a tarde todo, porque tem tantos temas que são palpitantes até, mas não vai faltar ocasião, não. Ano de eleição, a gente... ano de eleição a gente sempre se encontra sempre se encontrando, é verdade. Muito obrigado, viu? Muito obrigado também. Vamos à última do Calçadão. Por que tem país que não produz petróleo ou que produz pouco petróleo e por lá o preço da gasolina é bem mais baixo do que o preço praticado aqui no Brasil? Se a gente produz quase tudo o que precisa e chega a exportar muito dessa produção, por que é que não privilegiam o nosso povinho aqui com um pouco dessa riqueza, né? Por um precinho mais camarada? Não venham com esse papo de que precisa se atrelar os nossos preços aos preços internacionais. Eu, particularmente, acho papo furado. Eu quero agradecer a sua atenção e convidá-lo para o nosso próximo encontro, segunda-feira, logo após o nosso noticiário do meio-dia. E ficamos aqui aguardando sugestões para entrevistas. O endereço aí está, @tvitararé.com.br. Se você tem parente fora de Campina, da Paraíba ou do Brasil, comunique que essas pessoas todas podem nos assistir, pois nós estamos nesse endereço aí na rede mundial de computadores. Agora, Saulo Queiroz e Thaís Carvalho entram no estúdio, vão apresentar o campeão de audiência Diversidade. Uma boa tarde para você, bom fim de semana, até segunda-feira.
Ponto a ponto. Apoio ESAC, Escola Superior de Aviação Civil.